Hoje as pessoas elas estão tão inflamadas que elas vivem com uma personalidade que é reflexo da neuroinflamação, mas elas acham que aquela pessoa é quem ela é. Elas acham que elas são hiperreativas, egoístas, não são empáticas, sem foco, preguiçosas, memória ruim, impulsivas, com inabilidade social e comunicativa. E isso tudo é sintoma de um cérebro inflamado. E eu quero te ajudar a ter uma alimentação que previna isso. Como que seria uma dieta que o seu cérebro ama? Uma dieta que ajuda o seu cérebro a te conduzir para a vida que você quer ter. Uma vida de bem-estar, disposição mental, que só as pessoas que já passaram por períodos de ansiedade, de depressão, de melancolia, de fadiga crônica, de ruminação, de parece mesmo uma incapacidade cognitiva de viver, de produzir, de criar, de sorrir, sabem do que eu tô falando? O cérebro que aprende, ou seja, que consegue ter o que a gente chama de neuroplasticidade, uma boa memória, criativo, consegue se expressar, consegue também evitar a progressão de doenças neurodegenerativas e também o surgimento delas, como Parkinson, Alzheimer, demência e tantas outras. O cérebro, por mais que ele esteja aqui em cima, parece que ele está aqui isolado de todo mundo, ele é totalmente dependente de nutrientes. Então aqui eu vou falar com vocês alguns alimentos, eu dividi em 5 grupos alimentares para ajudar você a montar a sua alimentação com base no que você deseja para o seu cérebro, mas todos eles são pensando em 3 coisas principais. Primeira, dar energia para as suas células trabalharem, para os seus neurônios conseguirem fazer uma boa comunicação elétrica. É energia, sinapse é energia. Então eu preciso de ajudar muito todo o meu sistema de produção energética para que o meu cérebro trabalhe bem. Segundo, ajudar na neuroproteção do cérebro, ou seja, diminuir os níveis de neuroinflamação, que é uma das coisas que mais agridem o cérebro e fazem com que a gente tenha um declínio cognitivo, uma falta de desempenho, uma inabilidade de lidar com o estresse e eu ouso dizer ter uma vida com uma personalidade diferente da que nós realmente temos. Hoje as pessoas elas estão tão inflamadas que elas vivem com uma personalidade que é reflexo da neuroinflamação, mas elas acham que aquela pessoa é quem ela é. Elas acham que elas são hiperreativas, egoístas, não são empáticas, sem foco, preguiçosas, memória ruim, impulsivas, com inabilidade social e comunicativa. E isso tudo é sintoma de um cérebro inflamado. E eu quero te ajudar a ter uma alimentação que previna isso. E além de tudo, aqui também ajudar o seu cérebro a ter uma boa entrega de nutrientes e de oxigênio, ou seja, aumento do fluxo sanguíneo. É isso que a gente quer. Então, o primeiro grupo alimentar são os polifenóis, que são um dos grupos que a gente tem de antioxidantes. Eles vão fazer principalmente ação na neuroproteção, ou seja, ajudar o cérebro a eliminar essas toxinas que podem agredir as células e a integridade dos neurônios e também vão ajudar na circulação. Aqui 5 alimentos para você. O chá verde é um dos mais estudados dentre as ervas, os chás que a gente pode utilizar. Ele é excelente como um polifenol. Cerca de 2 a 3 xícaras no dia de um bom chá verde, de boa procedência, orgânico se possível. O cacau, ele é excelente também. O cacau, quanto maior a porcentagem, melhor.
Abaixo de 85%, algumas pessoas dizem que tem vantagem, eu não acredito que tenha, porque a prevalência de açúcar ela já é grande. Então eu busco entre 85% até os 100%, a gente tem a barra dos 100%, orgânico, cerca aí de 10 gramas por dia. Ou então a gente também pode usar na forma de cacau nibs e cacau em pó, amassado com uma banana, por exemplo, ou então misturado no iogurte. O azeite extra virgem, maravilhoso também. O azeite, escolher de produtores locais mais perto da gente para não ter corrido o risco dele ter passado por processos de viagem que poderiam deteriorar ali a matéria-prima, exposto ele a calor, ao sol e etc. Porque quando o azeite a gente coloca ele exposto a alta temperatura, ele não fica ruim, ou seja, ele não faz mal para a saúde, mas ele perde os polifenóis, que são os antioxidantes. Então, azeite extra virgem frio, não para cozinhar. O para cozinhar não tá valendo para o cérebro, para cozinhar tá valendo para outras coisas, mas para o cérebro não. E também as frutas vermelhas, e eu deixo aqui em destaque para nós do Brasil o açaí, que riquíssimo em polifenóis, mas todas as frutas vermelhas elas são. O segundo grupo é o grupo dos beta-carotenos. Na verdade, os carotenoides, né? Não são só beta-carotenos, os carotenoides de forma geral, que engloba o beta-caroteno, luteína e outros. Eles são vários, né? Todos os alimentos que você pensar da cor amarela, alaranjada, avermelhada, eles vão ser ricos em carotenos. A batata doce, a abóbora entra aqui, a manga, mas também a gente tem outros que não são dessa cor pigmentada, mas são verdes e contém, por exemplo, luteína, como o espinafre, o brócolis. Usar eles, tentar ter uma fonte de cada um desses alimentos que eu tô falando em 3 refeições do dia é maravilhoso, tá? O magnésio, a gente, infelizmente, aqui no Brasil, eu vou falar os alimentos, mas aqui no Brasil o nosso solo ele é muito pobre em magnésio, como a gente já tem um vídeo aqui também trazendo os tipos de magnésio para suplementação. Porém, a gente vai ter sim magnésio nas nozes, nas amêndoas, nos folhosos verdes escuros, no abacate, na banana, no arroz integral e na semente de abóbora. Mas o magnésio é um dos aqui que eu falo que acaba sendo necessário a suplementação de pelo menos o magnésio quelado mesmo, umas 200, 300 miligramas no dia, já ajuda muito o nosso cérebro a trabalhar. Proteínas. Muitas pessoas não falam sobre proteína quando estão falando do cérebro, sendo que a gente tem os aminoácidos sendo essenciais para a transcrição de DNA, que vão justamente fazer todas as funções do nosso sistema cognitivo. E eu separei aqui 4, todos são importantes, tá? Mas que para o cérebro, 4 aminoácidos que são muito interessantes e às vezes a gente até suplementa dependendo do objetivo específico. A taurina é maravilhosa e a taurina aqui isso é bem específico para vegetarianos, porque a taurina a gente encontra todos os aminoácidos, né? Mas a taurina a gente encontra muito em proteínas animais e muito pouco ou quase nada nas proteínas vegetais. E ela é essencial para a saúde da mitocôndria, ela é essencial para relaxamento também, ela é essencial para a boa comunicação dos neurônios e para proteger eles do envelhecimento. A glicina, ela é um aminoácido muito interessante para o relaxamento, ela ajuda a aumentar o neurotransmissor GABA. Então, às vezes a gente usa a glicina mesmo ali, cerca de 2 gramas a 3 gramas de glicina à noite, antes de dormir, mas uma dieta rica em proteína já ajuda muito. A tirosina, ela ajuda a produzir dopamina, então ela é interessante usada ali de manhã cedo para as pessoas com uma dificuldade na produção de dopamina ou em um período da vida que precisa um pouco mais, como, por exemplo, momentos de vício, pacientes com déficit de atenção, até mesmo pacientes com Parkinson, ajuda muito no controle dessa dopamina. E, por último, o triptofano, que ajuda a gente a produzir
serotonina. E aí a gente sabe que para fazer toda essa produção da serotonina a gente precisa de todo um complexo B e nutrientes, que a gente já tem vídeo aqui no canal mostrando como a gente faz essa rota para felicidade. Então, uma dieta baixa na ingestão de proteínas, principalmente proteínas animais, que é onde a gente tem esses aminoácidos de forma abundante, para o cérebro é muito perigoso, é muito arriscado. A gente precisa de aí entre 1,8 a 2 gramas de proteína por quilo de peso no total da nossa dieta. E isso vai englobar ovos, lácteos, proteínas animais, tá? Por último, complexo B, principalmente para o nosso cérebro aqui, a vitamina B6, que é a piridoxina, a vitamina B9 e a vitamina B12, que estão envolvidas no processo de metilação, que é o processo onde a gente faz transcrição do DNA e ajuda justamente nessa integridade das funções dos nossos neurônios, produção de neurotransmissores, diminuição do risco de inflamação, aumento do fluxo sanguíneo também para o nosso cérebro. Então, a vitamina B, a gente tem todo o complexo dela, principalmente em carnes, em geral, e peixes. No abacate, então você viu o abacate apareceu aqui 2 vezes. Em algumas oleaginosas, como por exemplo as nozes, as amêndoas. Em algumas leguminosas, principalmente grão de bico, o feijão preto e a lentilha. Cereais integrais, como por exemplo a aveia, o germe de trigo e o arroz integral, banana e espinafre também. Então vamos supor que a gente vai fazer uma dieta aqui para nossa vida, tá? Como que eu faria, por exemplo? Vamos lá, um café da manhã. Vamos supor, polifenol, chá verde, tá? Vou colocar aqui chá verde. Daí vou colocar uma fonte de beta-caroteno com manga. Aí essa manga eu vou colocar ela picadinha com outras frutas e vou colocar uma semente de abóbora ali misturada com germe de trigo e consumir isso com ovos, fazer um omelete de ovos com espinafre, por exemplo. Depois, no almoço, eu escolho uma proteína, principalmente se for aqui um peixe gorduroso que vai ter ômega 3, como uma sardinha. E aí eu coloco junto com uma quinoa, ou com arroz integral, ou com batata doce, ou abóbora também, e brócolis, por exemplo, coloco bastante ali azeite. Depois no jantar eu posso fazer uma outra carne diferente, um frango, por exemplo, ou uma carne também vermelha que seja alimentada, né, o pasto livre alimentado. Com um grão de bico, por exemplo, uma saladinha de grão de bico e de sobremesa uma bananinha amassada. Então, assim, esses alimentos, eu espero que tenha feito a sua listinha aí, encaixa eles no seu dia. A suplementação, ela é só quando você tem um objetivo específico e uma carência específica e ainda assim ela não substitui o alimento, ela não te ausenta da responsabilidade, da necessidade de ter ingestão daquele mesmo nutriente pelo alimento, porque a gente já viu que existe uma sinergia no alimento, que o corpo aproveita muito melhor uma vitamina B proveniente do alimento do que da cápsula, porque existe uma sinergia perfeita com todos os nutrientes daquele alimento e a biodisponibilidade dele. Então, a gente precisa dos dois, o nosso cérebro precisa dos dois. Um beijo!